Vamos lá, quarto ano, continuando com o nosso dia 20 de maio. Hoje nós temos aula de geografia. Já fizemos português, agora temos geografia, tá bom? Vamos lá. Página 154 de geografia foi aonde a gente parou, tá? A gente já viu um pouquinho antes sobre o município, a cidade, né? A vida na cidade. Agora vamos ver as condições de vida na zona urbana, tá bom? Então, página 154 de geografia. Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, desde 2007, mais da metade da população vivia em cidades. No Brasil, isso acontece desde os anos 70. De modo geral, a oferta de serviços varia de uma cidade para outra. Nas grandes cidades, por exemplo, os equipamentos culturais costumam ser bem variados, podendo haver cinemas, teatros, clubes, restaurantes, estádios de futebol, parques e áreas para a prática de esportes, por exemplo. Então, tem cidades que têm mais coisas para fazer com relação à diversão, tá bom? Então, tá falando aqui coisas que a gente usa para se divertir, né? Lugares de cultura, como teatro, futebol, cinema. São lugares que algumas cidades têm mais, outras cidades têm menos, né? Mogi Guaçu até que tem cinema, Mogi Guaçu tem o Teatro do PEC, Mogi Guaçu não tem estádio, mas a gente tem os campos de futebol, né? Então, nós temos lugares, temos praças com parquinhos, nós temos a academia ao ar livre, temos lugares para a prática de esportes. Então, nós temos aqui bastante atividades divertidas, de diversão, tá bom? De lazer, chama. Para atender o grande número de pessoas nas cidades, é necessária uma rede de serviços básicos complexa. Alguns desses serviços são água encanada, rede de coleta e tratamento de esgoto, iluminação pública, creches, escolas, transporte público, etc. Então, aqui está falando dos serviços que são públicos, são aqueles que a gente tem o direito de ter, tá? Então, a coleta de lixo, tratamento de água, a energia elétrica, a iluminação pública, que é a luz que tem lá na rua, tem que ter todas as ruas, as creches e escolas, né, públicas, né, quando a mãe tem opção da pública, a pública, ela tem que ser obrigatória, né? Transporte público também. Então, assim, são coisas que, dependendo da quantidade de gente, tem que ter mais, né? Claro, com menos pessoas tem que ter menos, com mais pessoas tem que ter mais, tá? A gente tem aí a foto do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, né? Olha aí o teatro, que coisa mais linda que é. Parece um palácio, não parece? Olha que bonito que é esse teatro, né? Histórico, ele foi reformado, né? E embaixo temos o ponto de ônibus em São Paulo. Olha essa quantidade de gente esperando para pegar um ônibus. Diferente daqui, né? Do que a gente vê. A oferta de moradia, serviços básicos, lazer e trabalho não é igual em toda a cidade. Por isso, muitas pessoas vivem em moradias precárias e com acesso insuficiente aos serviços mencionados acima. Então, a gente tem o direito de ter todos esses serviços públicos. Mas a gente tem todos esses serviços públicos? Quando a gente vai num postinho, a gente é atendido? Nem sempre, né? A gente tem todas essas coisas que estão falando aí em cima, né? Muitas pessoas não têm, principalmente se a cidade for muito grande, como, por exemplo, a cidade de São Paulo. Muita gente não tem isso. Então, muita gente vive de forma precária. O que significa precária? Significa numa pobreza extrema, né? Numa dificuldade muito grande de vida, tá bom? Depois temos na 155 algumas atividades sobre esse assunto, tá? 1. Ligue as imagens ao tipo de ocupação do espaço na cidade. Então, quais imagens aí você vai ligar? Que são área de lazer, qual é o centro comercial, qual é a área residencial, é onde a gente mora, que tem prédios e casas, e a área industrial, onde tem fábricas, ok? Comercial tem lojas e a área de lazer é a parte divertida, tá bom? 2. Segundo a Organização das Nações Unidas, mais da metade da população
vive em cidades. Qual é o impacto dessa concentração populacional na oferta de serviços básicos, como água encanada e coleta de lixo, né? O que acontece? Quanto mais gente nas cidades, mais a cidade precisa aumentar, mais esses serviços precisam aumentar, tá bom? Então, é essa a resposta dessa questão, tá bom? Vocês vão ter que refletir sobre isso. Quanto mais a cidade cresce, mais os serviços precisam aumentar, ok? Então, a gente tem que pensar que quanto mais gente, mais a prefeitura tem que fornecer os serviços necessários, tá? Desculpa que tá passando aqui, ó, a Ultragás na minha rua. Olha lá o serviço, que não é público. Tá passando na minha rua Ultragás e falando alto, me atrapalhando. Vamos lá. Número 3. Em muitas cidades, há pessoas que vivem sem conforto, devido à precária disponibilidade dos serviços básicos. Explique com suas palavras o que é viver sem conforto. Então, você vai escrever aqui, do seu ponto de vista, como essas pessoas que vivem na precariedade, que vivem sem conforto, que vivem na pobreza, como elas vivem. O que é para você viver sem conforto? Né? É não ter o quê? O que é para você viver sem conforto, tá bom? Depois nós temos um pesquisando, que vem na página 156 e 157, que nós não faremos, tá bom? Não faremos esse pesquisando. Vamos para a página 158. O trabalho na zona urbana. Então, o trabalho na cidade. Como funciona o trabalho na cidade, ok? Na zona urbana, principalmente nas grandes cidades, as pessoas trabalham em setores diversos, como comércio, serviços especializados, indústrias, escolas, restaurantes, hospitais, oficinas, parques, prédios, apartamentos e órgãos governamentais, né? Eu sou uma pessoa que moro na cidade e trabalho na escola, né? Sou professora. Tem papai e mamãe que tem comércio, né? Que vende roupas, vende comida. Eu também trabalho no comércio, só que eu não tenho um comércio. Eu trabalho com prestação de serviços de professora e sou comerciante de bolo. Então, quem faz o bolo sou eu, prestação de serviço, também comercializo o bolo. Então, eu tenho as duas profissões. Minha profissão é professora, mas eu faço os bolos nos outros horários. Então, tenho duas profissões, né, para sustentar a casa. O meu marido, ele trabalha na indústria, então ele trabalha na fábrica, né, produzindo, no caso dele lá, produzindo alimento, tá bom? Então, cada pai, cada mãe, cada avó, cada avô, cada tio, cada tia que trabalha em alguns desses setores, tá bom? O comércio envolve serviços bem variados e costuma estar relacionado com atendimento ao público. Então, todo mundo que comercializa atende o público, né? Alguns exemplos são as profissões ligadas ao dia a dia de uma loja, como balconista, caixa, empacotador, encarregado de limpeza e higiene, etc. Agora que a gente está vivendo esse isolamento, essa pandemia, a gente consegue enxergar muito bem esses trabalhos básicos, né? Que são trabalhos necessários para nós, né? Nesse momento, nós não estamos comprando muita roupa, né? Não estamos comprando bolsa, sapato. Nós estamos precisando do quê? Remédios, mercado, precisamos de gás, precisamos da coleta de lixo. Então, nós precisamos dos serviços básicos, que são serviços básicos que o nosso governador do estado deixou funcionando, tá? Para que os outros tivessem que ficar em casa para a gente poder se proteger nesse momento, tá bom? Então, os que estão funcionando são chamados de serviços básicos, de necessidade primária, é a primeira necessidade que a gente tem lá, tá bom? Nas indústrias, por exemplo, há pessoas que fazem trabalhos especializados, que requerem formação em escolas técnicas, assim como pessoas que aprendem profissão no dia a dia como aprendizes, tá bom?
Os empregos são classificados em diferentes categorias. Os empregos formais são trabalhadores que têm registro em carteira, direitos trabalhistas e salário fixo. Não são os empregos formais, são aqueles que são registrados na carteira de trabalho e têm todos os seus direitos garantidos de trabalho, tá? As pessoas que trabalham por conta própria são chamados de profissionais liberais ou autônomas, como professores e advogados, tá? Eu sou uma professora que eu não sou autônoma. Eu não trabalho por conta própria. Eu trabalho para uma empresa, que é o base, que é a escola. Então, essa escola, eu tenho carteira registrada, mas não são todos os professores que têm, tá bom? Advogados têm cada um o seu escritório de atendimento, então é um autônomo. A minha sogra, ela faz lanche. Então, ela vende lanche na barraquinha, no trailer. Então, ela é uma profissional autônoma, tá bom? Porque ela se sustenta, ela faz os direitos dela, ela não tem carteira assinada por alguém, então ela não tem como ter os direitos dela todos garantidos, né? E há também pessoas que trabalham em empregos informais. Isso é, sem registro na carteira e muitas vezes sem salário fixo. É o caso de vendedores ambulantes e camelôs, por exemplo, né? São serviços informais, são aqueles que a pessoa trabalha sem ter a carteira assinada, sem ter um salário fixo, ele ganha de acordo com o que ele vende, então ele não tem como garantir os seus direitos também, tá bom? Então a melhor forma seria a carteira assinada, né? E depende do ponto de vista de cada pessoa e da necessidade de cada família, tá bom? Página 159, nossa última página de hoje, que vai ser as atividades, tá bom? Número 1. Na zona urbana, o trabalho está concentrado em que setores? Então, onde está concentrado? Vou ler lá atrás de novo, ó. Tá lá na segunda... não. Peraí. Tá lá no primeiro parágrafo, tá bom? Então, as pessoas trabalham em setores diversos, como comércio, serviços especializados, indústrias, escolas, restaurantes. Então, aqui está a resposta, por quê? Porque está falando que eles trabalham em vários setores. E aqui na 1 está perguntando, o trabalho está concentrado em quais setores? Tá? Número 2, V para verdadeiro, F para falso. Os vendedores ambulantes e camelôs trabalham em empregos informais. Verdadeiro ou falso? No trabalho formal, não são garantidos os direitos trabalhistas. Não, no formal é garantido, no informal que não é garantido, tá? Então, no formal não são garantidos? Tá errado. As pessoas que trabalham por conta própria são empregados informais. Não, as pessoas que trabalham por conta própria são empregados informais. E a última, registro na carteira de trabalho e salário fixo são características dos empregos formais. Tá? 3. Em sua opinião, há prejuízo para o trabalhador que está ocupado em um emprego informal como vendedor ambulante, por exemplo? Ele tem prejuízo na vida? Como que ele tem prejuízo? Explique aqui para mim baseado naquilo que eu expliquei. Que ele tem que trabalhar para ganhar o dinheiro. E se ele não puder trabalhar, o que vai acontecer? Se ele tiver uma doença e não puder trabalhar? Então, ele tem um prejuízo? Explique para mim como acontece esse prejuízo, tá bom? Depois, o pesquisando lá embaixo, nós não precisamos fazer, ok? Essa foi nossa aula de geografia de hoje. Agora, vocês vão ficar com a aula de inglês, tá? Boa atividade, qualquer coisa me chama. E presta atenção no vídeo, tá bom? Volta a explicação do vídeo para conseguir entender na hora de fazer as atividades e pausando o vídeo, tá? Que fica mais fácil para vocês, vocês conseguem fazer com mais tranquilidade, tá? Então, beijo, bom descanso e até amanhã. Beijo.